Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Mário Porto e hoje tenho uma convidada especial, um tema especial, tudo especial para você. E ó, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live. Hoje tem uma collab sensacional com a Cecília Seabra sobre o poder da comunicação e a vulnerabilidade na sua carreira profissional. Ó, tenho certeza que hoje o tema trará muitas reflexões na sua vida. É um tema muito importante. Eu acho que todo profissional precisa saber se comunicar, o poder dessa comunicação e de fato, e vulnerabilidade. Quando se fala em vulnerabilidade, qual o poder dessa palavra, como ser vulnerável, como você ter bom senso na vulnerabilidade, se é que esse é um ponto que a gente precisa entender bem específico, o que de fato é essa tal da vulnerabilidade. Todo mundo fala, todo mundo sente, mas muita gente tem dúvida em qual ponto, qual a medida de ser vulnerável, ainda mais quando se fala de profissional, dentro da sua carreira e dentro da organização que você trabalha. Pô, estou muito feliz de estar com vocês essa noite, eu tenho uma convidada muito especial, estou muito feliz a Cecília ter aceitado esse convite. Ontem a gente tivemos uma live incrível ontem também com a Aline Bravo, falou muito sobre carreira profissional, né, os pontos importantes de ser um profissional relevante no mercado, e hoje também não vai ser diferente. Esses dois pontos que vamos falar hoje aqui nessa noite são pontos importantíssimos para você que, assim como eu, cuida da sua carreira. Ó, vou fazer um procedimento antes da gente chamar a Cecília, que já está conosco aqui. Eu vou compartilhar essa live com meus contatos para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Ó, eu tenho certeza que o conteúdo que a Cecília vai trazer para a gente é algo muito impactante, muito importante. Então, ó, faça como eu. Para quem está chegando aqui agora, já compartilha essa live com os seus contatos, para que essa mensagem possa chegar para mais pessoas e, de fato, possamos aí impactar muitas vidas. Ó, essa live é tão especial que eu vou compartilhar com todos os meus contatos aqui, para a gente já chamar aqui a Cecília. Ó, já mandei aqui meus contatos. Deixa eu já acenar aqui para a Jaqueline e para a Cecília. Ó, vou parar aqui minha música sem maiores delongas para a gente entrar no tema com a Cecília, que é um tema muito importante, ó. E espero que você que está aí comigo goste muito desse tema. Ó. Deixa eu chamar ela aqui para a gente já iniciar a nossa... Que hoje à noite promete, o tema é muito bacana. Fiquei bem ansioso com essa live, porque eu sei que o conteúdo é muito legal. Ah, a Cecília apareceu. Boa noite, Cecília. Tudo bem? Tudo bom? Deixa eu me ajeitar aqui, que eu acho que tá meio escuro, né? Peraí. Vou ajeitar aqui também na minha câmera. Pronto. Tudo bem? E aí, Tudo, como é que você tá? tudo jóia. Estou muito feliz de você estar comigo nessa live. Muito obrigado, viu, Cecília, por ter aceitado o meu convite, viu? Poxa, eu que te agradeço, cara. Assim, fiquei super lisonjeada, porque é sempre bom a gente receber convites assim, para trocar ideias sobre coisas que a gente gosta e que podem servir para ajudar as pessoas a, né, dar uma clareada, uma chacoalhada. Pensamentos, uma chacoalhada, exatamente. Ah, porque é muito legal, assim. E, Cecília, eu tenho feito essa série de lives, tem, assim, de fato, tem um feedback muito bacana, as pessoas têm gostado muito, eu fico muito feliz com esse conteúdo. Hoje eu vou trazer um conteúdo que, para mim, é especialíssimo, que é a comunicação e a vulnerabilidade. Tem uma super bacana para a gente trazer aqui. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Ó, a live é sua. Se você acha que esse conteúdo está sendo relevante, compartilhe esse conteúdo, manda os coraçãozinhos aqui, que eu tenho certeza que essa live aqui vai impactar a sua vida e é demais. Então, ó, quem está chegando agora que curtir, já vai mandando essa live aí para os seus contatos. E para a gente começar, Cecília, eu gostaria que você se apresentasse, falasse quem é Cecília Seabra. Assim, eu já te acompanho nas redes LinkedIn, você é ativa ali, nós escreve, ó, gente, ó, os textos da Cecília são assim, sensacionais. Eu espero um dia chegar no mesmo nível da Cecília, que é assim, sensacional. Muito bacana, viu, Cecília? Eu vejo seus textos ali, são sensacionais. Te agradeço, cara. Então, meu nome é Cecília, né? Seabra é o sobrenome que eu uso, apesar de ser Seabra Gomes da Silva, mas é Seabra. E eu vou fazer 43 anos daqui a 15 dias, 14 dias. 43, sou jornalista de formação. Antes de ser jornalista, trabalhei como bailarina também. E tenho aí esse ano 21 anos de carreira já na comunicação. Apesar de eu ser formada em jornalismo, né, assim, numa época em que a comunicação de marca não era tão atraente para a gente nas faculdades, né, eu nunca atuei em redação. Eu sempre atuei em comunicação de marca. Primeiro em assessoria de imprensa,
depois em gestão de comunicação, e nos últimos 3 anos eu me divido entre docência, pesquisa, consultoria e mentoria. Então, é assim que eu tenho levado minha vida. Assim, me dividindo entre essas 4 atuações e morando aqui na roça, desde antes do povo fugir da cidade por pandemia, entendeu? Você está no interior do Rio, né, Cecília? Eu estou na região serrana, em Petrópolis, né? Na região serrana do Rio, que, aliás, eu sou petropolitana, né? Eu nasci aqui, fiquei até os 18 anos morando em Petrópolis, daí morei de 2007 de 97, perdão, a 2017 no Rio, e aí voltei para cá, fazendo esse movimento de dar uma desacelerada no ritmo. Quer dizer, desacelerada no ritmo é o que a gente acha, né? Mas aí a gente vê que não tem isso. Não é bem funciona, né? Isso não me pertence. Que legal, muito bacana. Nós vamos dar boa noite para a Érica. Então, Érica, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar conosco nessa noite. Eu vou começar até para honrar a Érica. Eu sei que ela gosta muito dessa frase que eu vou falar aqui. Acho que a Cecília também com certeza conhece. Para a gente começar no tema que coloquei assim, ó, abandonarmos as pessoas que achamos que devemos ser para ser as pessoas que somos. Acho que essa frase eu colhi lá da Brené Brown, que eu acho que é um pouco do que a gente vai trazer aqui da comunicação e vulnerabilidade. Acho que essa frase resume um pouco bastante o tema de hoje. E para a gente começar, Cecília, eu queria que você falasse a gente começar pela parte de comunicação na sua visão, né? A gente sabe que eu brinco, né, que todos os problemas, quando a gente vai olhar, no fim de tudo, é a falta de comunicação. É exatamente ali aquele elo, aquela conexão que aconteceu, né? Todos, por que aconteceu? Eu pensava, mas não sabia, ninguém me falou, eu não fui informado, ninguém chegou para mim e falou isso. E, de fato, né, quando a gente traz tanto no ambiente profissional como no nível pessoal, a comunicação acaba sendo o ponto crucial de muitos dos problemas, né, Cecília? Qual que é a sua visão sobre isso? Assim, pra gente que trabalha na área, a gente já está mais do que acostumado e trata na terapia essa coisa de que tudo é problema de comunicação, né? No fim das contas, roda, roda, roda e sempre cai no nosso colo. Mas, assim, a comunicação é central na nossa relação, né? Nosso estar no mundo depende da comunicação. Então, não tem como dissociar a comunicação de nada, né? Hoje até eu estava conversando com uma mentoranda mais cedo, e ela falou, porque essa coisa de gestão de pessoas, gestão de processos e tal. Eu falei, vamos combinar uma coisa, vamos falar só sobre pessoas. Porque se você olha para as pessoas, os processos eles vão fazer parte dessa gestão, né? E é esse o grande movimento que vem acontecendo, né? É para onde apontam todas as tendências, porque tem muito a ver com o caminho que a gente fez de se maquinar primeiro, né? De trabalhar como máquina, quanto mais, né? Aquelas metáforas, fulano é uma máquina para trabalhar, é perfeito, é isso, aquilo. E depois a gente viu que isso não dava muito certo. Isso terminou em burnout, em estresse, o povo tomando Rivotril, né? As pessoas infelizes, as organizações tendo que contratar diretor de felicidade porque viraram lugares de desespero para as pessoas, quando na verdade nada disso seria necessário se a gente sempre tivesse respeitado o que a gente tem de diferente, que é o humano, né? E quando a gente fala de vulnerabilidade de comunicação, não dá para não falar da Brené Brown, né? Que você abriu com a fala dela, não tem como não falar nela, mas também não tem como não falar que isso deveria ser quase que intrínseco, porque somos humanos, sentimos, né? Não é possível você se programar para não sentir, ou pelo menos não transparecer um sentimento o tempo todo, né? Em algum momento vai dar M e você vai ter problema com isso, né? E quando a gente fala da vulnerabilidade na comunicação, ela tem muito a ver com a criação de conexões, né? De conexões reais, do quanto você consegue se expor na medida do que é necessário para você, de fato, criar um relacionamento autêntico, né? Isso é muito o que a Brené Brown descobriu na própria pesquisa dela. Ela imaginava que tinha coisas ali por trás. Quando ela foi ver, ela falou, não. O que tem nessas relações mais fortes é uma capacidade das pessoas se abrirem para o outro e se mostrarem como elas verdadeiramente são, com coisas que às vezes não são tão legais. Eu, por exemplo, sou uma pessoa altamente sensível. Então, às vezes, eu não controlo meu choro, por exemplo. Eu choro, posso chorar em reunião de trabalho, posso chorar dando aula. Se aquilo me emocionar de alguma maneira, né, e tocar em algum ponto meu, vai sair lágrimas dos meus olhos e eu não consigo conter, né? Durante muito tempo isso foi visto como pouca inteligência emocional.
graças a Deus, estou viva aqui para ver as pessoas pagarem a língua e falarem, olha, como é bom ter pessoas sensíveis no ambiente de trabalho, sabe? Então, tem muito a ver com isso, né? Com essa nossa capacidade de se conectar com o outro por meio do que a gente tem em comum. Nós estamos nos conhecendo pessoalmente hoje. Hoje, inclusive, mas né? temos em comum o fato de sermos humanos e sentirmos. A gente tem medo, a gente tem raiva, a gente tem receio, a gente ama, a gente odeia, a gente sente fome, a gente tem vontade de fazer xixi, a gente tem vontade de fazer cocô. Tudo isso a gente sonha, sabe? Tudo isso é comum e pode me conectar a você sem eu precisar fazer uma investigação na tua vida, levantar a tua ficha inteira, né? Para conseguir estabelecer algum ponto de contato para a gente se dialogar. Então, a vulnerabilidade tem muito a ver com isso e, obviamente, passa pela autenticidade, por um monte de pontos que a gente pode ir desdobrando aqui ao longo do nosso papo, né? Ah, o Thiago tá aqui, que entrou agora. Beijo, querido. Ele é lindo. Aqui que entrou injeção de autoestima. Aliás, gente, quem ainda não segue esse projeto, segue. Uma travadinha aqui nessa. Acho que você deu uma travadinha, Mari. Ah, voltou. Estava travadinho para mim também aqui. Voltou. Voltou, E o ponto que você trouxe, que eu acho que é bem legal, né, Cecília? Assim, somos seres humanos, né? De fato, logo sentimos, né? Logo precisamos ser quem somos. Agora, quando a gente fala isso, a gente tem um grande problema aí, né? Que eu vejo, uma lacuna grande, que é, de fato, trabalhar esse ser quem somos, né? De ter desse medo da gente sempre estar sendo validado por alguém, né? Eu sempre quero ser validado por alguém, por fulano, esse cara não me validou, deixa eu ser polido aqui para ser validado, né? E, de fato, isso é muito difícil da pessoa dar esse primeiro passo dessa autovalidação, né? Que a gente sempre quer ser validado pelo outro. E como trabalhar isso no ser humano, né? Da gente começar a expor mais os nossos sentimentos, ser autênticos, né? Ser de fato quem somos, para não ser o que o outro espera que somos, né? Que eu acho que esse é o grande ponto, tanto no social, nos grupos ali que a gente vive, a gente tem pessoas que têm receio de se expor, né? Até para falar a verdade, não vou falar quem eu sou, não, porque deixa eu ser outra pessoa aqui, para não. A gente brinca que tem o jeitinho mineiro. Mineiro tem muito ele ver o cenário, né? Se adaptar àquele cenário e entrar ali. O mineiro tem essa característica, né? De ele entender o contexto ali, né? E entrar naquele contexto para até questão de ser aceito mesmo, né? E como lidar com isso, né? Como de fato uma capacidade de a gente poder sermos quem somos, assim, ser autêntico na sua visão. Então, isso passa muito pela maturidade, né? Pelo quanto a gente se conhece e sabe quem a gente é, porque às vezes a gente demora, né? Às vezes não, a gente demora para nos transformar. Na verdade, a gente nunca termina, né? De se transformar constantemente. Só que chega num momento da vida que a gente consegue se conhecer, a gente consegue ter noção de onde moram esses gatilhos, ou pelo menos parte deles, né? A gente consegue entender qual é mais ou menos a nossa zona de, às vezes não necessariamente conforto, porque você se mostrar vulnerável quase nunca é confortável, né? Mas isso passa muito por você estar e ter a possibilidade de frequentar ambientes que te gerem segurança, né? Então, assim, acho que desde a criação, e aí eu tenho um laboratório pessoal, que eu sou mãe, né? Sou mãe do Francisco e do Inácio, que aliás estão até assistindo aqui. Beijo, meus amores. Amo vocês. O Chico vai fazer 14 anos agora em dezembro, o Inácio faz 13 em maio do ano que vem. E o que eu sempre busco na relação com eles, é óbvio que a gente tem duas certezas quando é mãe, né? Que a gente vai errar pra caramba e que a gente vai ser acusada de todos os problemas da vida deles. Então, eu já trabalhei isso na terapia, já tô ok com isso. Sou assim por causa disso. Tirado da frente esse problema, acho que é muito a capacidade que a gente tem de criar em torno das nossas relações ambientes de segurança. Porque você só vai se abrir comigo se você se sentir seguro para isso. Por mais que a vulnerabilidade requeira coragem e tudo mais, essa coragem tem um teto. Eu não vou me tacar de um penhasco sem saber o que tem na frente, né? Mesmo sabendo que eu tenho dificuldade de lidar com alguns gatilhos meus, eu, Cecília, pessoalmente. Então, eu vou tentar me proteger para não deixar que eles apareçam até que eu tenha segurança de que aquele ambiente ele me propicia isso.
Se eu tiver sucesso, ótimo. Às vezes eles passam a perna na gente. Mas, enfim. Então, acho que tem muito a ver com isso. Desde que a gente é criança, a gente é sempre repreendido ou criado para obedecer. A gente não é criado para respeitar. Agora, né? Tudo isso é muito novo, é um diálogo muito novo que tem a ver com a maturidade da gente enquanto sociedade para criar esses espaços. Né? Então, assim, se eu falo para o meu filho que ele tem que me obedecer, eu estou negando a ele o direito de se expor e eu estou negando a mim o direito de dizer para ele o que eu acho importante. Eu estou criando uma pessoa que vê a vulnerabilidade como perigosa, não sem espaço, e eu estou me mostrando para ele como alguém incapaz de ser vulnerável e de sentir. Então, isso vai criando um paradigma de comportamento que a gente cresce e vai para terapia, vai tomar remédio, entendeu? Vai usar droga, vai beber, vai encher a cara, para conseguir dar vazão a coisas que você não teve a oportunidade de conhecer e entrar em contato, porque não foi permitido nos ambientes que você frequentou. Depois a gente chega na escola e a gente tem que ficar quieto na cadeira, pedir para ir no banheiro. Gente, fazer xixi e cocô é necessidade fisiológica. Eu faço xixi em meia hora, porque eu bebava o dia inteiro. Quando eu era criança, teve um dia que eu cheguei quase a fazer xixi na sala na lata de lixo da sala, porque a professora achava que eu estava de brincadeira, porque toda hora eu pedia para ir no banheiro. Mas eu faço muito xixi, né? E aí você precisa pedir para respeitar o seu corpo. Então, assim, são pequenos exemplos que eu estou dando, porque a gente está tratando de carreira, mas tudo isso se reflete lá no ambiente de trabalho. Entendeu? Você pode estar com um problema bizarro na sua vida e você não vai conseguir sentar e se abrir com qualquer pessoa, com um colega de trabalho, porque você acha que você não pode, porque sabe lá e tal. Então, a gente é criado para agradar o outro. E aí chega no lá, como é que a gente faz para não agradar o outro? Muda a forma como a gente cria as pessoas. Né? Nós, sociedade. Só pegando o ponto que você está falando, e aí a gente falta coragem, né? Aí o medo de você, né? O que o outro vai sentir se eu mudar daqui para frente, né? Na verdade, você está com tanta coisa reprimida na sua vida, né? Que você não teve ali opção de não pôr isso para fora. Aí você concordo plenamente, você falou, você canaliza isso para algum vício, né? Que é o de fato que acontece muitas das vezes, porque você fica tanto reprimido naquele sentimento, né? Seja sentimento de dor, de frustração, de tristeza, seja lá qual for, de não poder colocar isso para fora, que você vai canalizar em outras coisas, né? Depois a gente não sabe qual é a raiz do problema, né? Então tá ali, uma frustração gigante, né? Numa infelicidade gigante. Eu quero comentar o que o Thiago escreveu aqui nesse Ser Mãe, saber que a gente vai errar pra caramba que eu falei. Ele pergunta se não seria uma herança da cultura machista, onde a responsabilidade dos filhos é imposta para a mulher de se cobrar muito. É sim, com certeza, Thiago. Com certeza, assim. A gente é muito... A mulher, ela tem uma posição na sociedade, e eu tô falando de um lugar de privilégio, porque eu sou uma mulher branca, cis, né? Minha vida poderia ser muito mais complicada do que é, e eu tenho total consciência disso. Mas, assim, para começar, quem falou dessas coisas todas na psicanálise foi Freud, um homem, né? Então, assim, todas as bases que regem o nosso estar em sociedade, as mais... comuns, as mais disseminadas e tal, são bases criadas, estruturadas e teorizadas por homens, né? E o nosso lugar na sociedade sempre foi um lugar indicado por homens. A gente vem há algumas décadas, graças a mulheres maravilhosas e extremamente corajosas e bravas, conquistando aí um outro lugar que ainda não veio acompanhado de uma mudança do lugar do homem. Né? Então, falar no lugar da mulher da sociedade como se fosse um movimento feminino somente, ou feminista, é chover no molhado. Assim, a gente não vai andar, é andar na esteira, né? Porque não adianta eu ir para o mercado de trabalho se na minha casa a responsável por tudo sou eu. Né? Então, as mulheres vêm fazendo um movimento de busca por igualdade, ao contrário do que algumas pessoas dizem, né? Que a gente quer se colocar numa posição superior. Não, a gente só quer ter os mesmos direitos, sempre. É sempre sobre igualdade de direitos e não de, sei lá, não quero ter pinto. Estou super bem com o meu corpo. Sabe? E se eu quisesse também estaria tudo bem, porque eu tenho total direito que o meu corpo seja como ele quiser. Né? Mas, então tem sim, Thiago, essa carga muito machista do lugar que a gente tem na sociedade e essa culpa feminina que ela é colocada assim como natural do nosso estar no mundo desde que a gente nasce e que a gente, querendo ou não, por mais feministas que sejamos, a gente carrega e carrega muito. Né? Então, como eu não consigo não carregar, eu tento lidar com ela. Assim, vem cá, senta aqui do meu lado, porque aí fica mais fácil que eu tô te vendo, entendeu? Então, vem desse lugar essa minha fala.
Ah, Tá? tá. Então, amanhã, inclusive, terá um bate-papo sobre quem são os protagonistas do antimachismo lá no Machismo. YouTube. É que é super necessário, né? Assim, a gente está no mês da consciência negra. Não adianta a gente falar em consciência negra se a gente não Só no fala mesmo. no branco, no papel do branco, na luta Que tá antirracista, lá, sabe? Não adianta a gente né? falar de feminismo se a gente não fala do papel do homem, se o homem também não abraça isso como uma causa que é melhor para ele como parte da sociedade, né? E em relações menos tensionadas, menos conflituosas entre, sabe, coisas que não deveriam ser discutidas, do tipo, pô, mas espera aí, de quem é a responsabilidade por isso? Meu Deus, gente, sabe? Né? Mas, enfim, isso ainda é muito necessário e a gente precisa, sim, falar sobre isso abertamente, porque se É, não é dessa forma, a gente não avança, né? esse ponto que ele trouxe também, que tem um outro contraponto, né? Que o homem também ele nunca foi, né? Sempre foi cobrado para não ser vulnerável, né? O homem não chora, Exatamente, é homem, duríssimo. o homem tem que carne de homem dá pastel, né? Então, enfim, Homem não mostra chora, né? que o homem não Senão é chora, então assim, postura, tem um ponto, mimimi. Uhum. ah lá, mimimi. Então, assim, eu acho que esse é um ponto muito importante quando a gente fala de vulnerabilidade também, é de não ter essa abertura quando se fala do homem, né? O homem sempre Sim. também tem essa carga pesada de ser o cara que está ali provendo o sustento da família, né? Assim, Esses ele foi estereótipos, né, que são criados assim do lugar da mulher, o lugar do homem, o que é coisa de mulher, o que é coisa de homem, o que é é, jeito de mulher, o que é jeito de homem. E na verdade existem várias pesquisas, vários estudos mostrando que não existem características femininas e masculinas. Elas são socialmente construídas em cima do lugar ocupado pela mulher e pelo homem na sociedade, né? Só que a gente, para se livrar disso, imagina, a gente está em 2021 e estamos aqui discutindo isso. Imagina mais quantos, olha né, quantos anos anos vão mais a gente demorar ainda, né? precisa, né, para É, conseguir ter, de fato, uma evolução na criação desses espaços, né? Porque você, sabendo que a sociedade vê o homem no lugar que vê, você vai se expor. Você vai pensar 50 milhões de vezes e talvez chegue à conclusão de que não. Que é melhor, na dúvida, melhor não. Né? Então, falar de vulnerabilidade é falar de espaços de segurança, né? De relações que proporcionem segurança. Né? Lá, o Thiago está falando que o programa vai chamar O que é Coisa de Homem. Muito bom. ah, Muito bom, porque é verdade, né? O que é coisa de homem, o é, que é coisa de mulher? A gente ontem estava conversando no Sala de RH, no Carreira e Comunicação, eu e a Fran, estávamos conversando com... A Fran veio aqui, né? Também conversar contigo. veio, inclusive, estou lá dia 14 de dezembro, estou lá com vocês. Coisa Boa, boa! boa. É, A gente recebeu a Márcia Monteiro ontem, e a gente estava chegando num momento do papo, a gente falou dessa questão dos estereótipos, e ela falou assim, eu mesma, uma vez, cheguei para uma repórter e falei, grave igual um homem. Porque eu achei olha que ela só. foi muito delicada e tal. E aí ela falou assim para mim, por que eu não posso gravar como uma mulher? E aí ela falou que levou aquele saculejo e falou, porra, óbvio, né? Olha o que você está reproduzindo. Então, a gente vai reproduzindo muito desses comportamentos de maneira muito inconsciente. Por isso é que é tão importante falar sobre isso. Porque quando a gente fala, a gente visibiliza, né? E a gente se torna mais vigilante. E ao se tornar mais vigilante, a gente deixa de reproduzir. Ao deixar de reproduzir, deixa de normalizar determinadas questões. E assim, a gente avança um passinho, né? Nesse É, ciclo. e você traz, porque aí a gente, né, trazendo para o ambiente organizacional, né, que você tem ali um ambiente provando um monte de coisa. E eu até brinco que geralmente tem dois empregos. Eu tenho o Mário lá na empresa e o Mário que está ali dentro dos padrões, das regras, e eu não consigo ter a minha chance de falar, ser quem eu sou. Né? Porque eu tenho uma regra para seguir, eu tenho que ficar polida, enfim, eu tenho um monte de coisa ali dentro ali que não me deixe sair, né, para ser autêntico. Né? E aí a gente tem um grau de maturidade das próprias empresas que na minha visão, ainda tem uns anos para poder desenvolver esse sentido ainda de ter de fato um espaço seguro para as pessoas serem quem querem ser. Né? Eu acho que ainda tem um gap gigantesco ainda, porque nossas organizações são organizações muitas das vezes que vieram lá de 1900 alguma coisa, né? Tem estruturas hierárquicas muito fortes, né? É lógico que tem algumas aí
startups, né, com um modelo diferente de gestão, mas ainda assim eu vejo esse espaço, que a gente tanto fala de espaço seguro, para poder se colocar essa vulnerabilidade de forma que isso não seja entendido no mimimi, ou que, lá, esse cara aí não pode ser promovido, não, porque ele não tem, esse aí não tem caixa. Já escutei várias vezes, esse não tem caixa, não. Esse aí, o cargo dele não está tão duro para virar um líder, por exemplo, ou para criar um Aham. projeto robusto. Mas então, e aí, né? Como começar, né, começar a provocar essa mudança para quem está dentro de uma organização como profissional, né, e buscar esse equilíbrio, né, ao Aham. mesmo tempo, né, se mostrar que vulnerabilidade, pelo contrário, não é algo negativo e sim positivo, né, de você muitas das vezes pode até gerar uma criatividade, uma inovação, sendo vulnerável, pode gerar novas ideias, enfim, e você não é um detetor de tudo, ninguém é sabedor de tudo, né? E começar a provocar isso dentro das organizações, Cecília. Como é que você vê esse processo, né? Aham. Esse tema dentro das organizações? É muito difícil, né? Porque a gente está falando da cultura daquela organização. E você não muda a cultura assim, de um dia para o outro, e nem porque alguém quer, né? Você precisa criar um ambiente para essa cultura se transformar. Então, o que eu vejo, assim, eu vejo basicamente dois tipos de movimentos nas organizações, pelas consultorias que eu faço, pelas discussões que eu acompanho, pelas mentorias que eu faço, que eu acabo, às vezes, tratando muito desse tema, porque os profissionais, às vezes, vêm para a mentoria e eles não querem nada além de alguém para ouvir os problemas que eles têm, sabe? Aí você vai ver que, no fim das contas, seria melhor uma sessão de terapia, de repente, mas enfim, né? Porque são ambientes de muita pressão, não no sentido do que é normal para você trabalhar, mas pressões, né? De você não poder ser quem é, não poder ser natural, de ter que ter uma vida pessoal e uma vida profissional, como se a gente também conseguisse mudar a nossa personalidade É, com os dedos, né? total, De né, novo, Mário? outro problema que eu sempre sofri na minha passagem, nas minhas passagens corporativas até alguns anos atrás, não, você tem que saber separar a sua vida pessoal da sua vida profissional. Eu falei, gente, desculpa. Assim, eu não consigo, porque eu trabalho em parte da minha vida. E aí você pode me mandar mensagem 10 horas da noite, mas eu não posso ter vida pessoal dentro da empresa. Então, o que só serve? É tudo muito unilateral no discurso corporativo, entendeu? Então, eu vejo dois grandes movimentos. Esse tema é importante, muito legal, faz um evento, faz um workshop, faz uma coisa e tal, mas a gestão continua com as mesmas práticas e continua perpetuando os mesmos comportamentos. Porque cultura não é sobre o que eu falo, é como eu ajo. Símbolos, né? Entendeu? Então, ou é um pacto institucional de transformação que é comprado pelas lideranças mais altas para patrocinar uma mudança e mostrar que o ambiente mudou, ou não adianta botar a culpa no RH. Entendeu? Não adianta chegar para a área de gestão de pessoas e falar: vocês são incompetentes porque a nossa cultura não muda. Mas não vai mudar. Entendeu? E um outro movimento que é um movimento genuíno, realmente legítimo, de altas lideranças de organizações mais maduras, que entendem a mudança de cultura organizacional como um ativo estratégico para preparar a empresa para o que a sociedade já está demandando e vai demandar cada vez mais. Então, nesse caso, você tem... não é um evento, um workshop, um programa, uma campanha bonita, vários posts no LinkedIn. Não é isso. São ações que vão olhar para esse colaborador como um público de relacionamento, olhar para esse funcionário como uma pessoa, entender que aquela pessoa que está ali não é um número de matrícula e um headcount. Né? Quando ela entra ali, ela entra aportando um monte de coisas, boas e ruins. Como é que esse ambiente vai dar conta de absorver isso e usar isso para potencializar um negócio? Né? Então, quando a organização entende de uma maneira madura que a cultura ela é estratégica, ou ela come a estratégia no café da manhã, como diria Peter Drucker, né? Ou vai ficar fazendo evento, workshop, um monte de coisa, que até é legal, porque a gente dá palestra, a gente ganha dinheiro, mas as pessoas continuam infelizes, continuam trocando de trabalho para ganhar às vezes menos. Né? A gente está no momento de mercado de trabalho que está uma bosta. Né? Agora, em algum momento, a gente vai sair desse pré-sal. Não é possível que a gente continue afundando indefinidamente. Nem que a gente chegue do outro lado do globo terrestre, uma hora a gente vai ter que sair do poço, entendeu? Então, a questão toda é essa. No momento em que você puder trocar de emprego, você vai trocar ou você vai ficar onde você está? Né? E aí é uma decisão estratégica para o negócio.
né? É, E não é, não é uma ação de RH, é uma decisão institucional, né? E é muito difícil. isso que você traz é tão importante porque a gente traz tudo da sociedade para dentro das organizações. É o Ctrl-C, Ctrl-V, né? Então, a gente mesmo, né, como um pai, quando a gente fala de vulnerabilidade, dá esse espaço seguro, é a gente mesmo, como pares, como colaboradores, né? Não depender da organização, existe parte da gente mesmo, né? De ali não criticar, né? E ter abertura, né? Nesse sentido, que ninguém é detentor de tudo, eu posso chorar, eu posso rir, uma hora eu vou estar frustrado, esses sentimentos vão aparecer, né? E eu vejo um ponto muito importante nesse sentido também, que é, quanto mais você sobe no seu cargo, menos você quer ser vulnerável. Pelo fato de eu ser, muitas vezes, vestir a capa vermelha ou ser a mulher maravilha, quando no caso gestoras, que não podem ser quem de fato são, porque eu tenho medo de me expor, né? E aí, o que eu vejo nesse sentido? Muitas vezes a gente quer ser o último a falar, né? Quando se vira gestor, não, essa aqui é a opção certa. Né? Eu acho que os métodos ágeis mudam um pouco isso, porque as pessoas provocam essa mudança, mas a gente está falando de organizações, de novo, né? Mais hierárquicas, falando do mundo, da vida real como ela é, né? Na grande maioria das empresas. E eu percebo isso muito forte. Quando mais você sobe na sua carreira, mais difícil é ser vulnerável. Falar que não tem aquela resposta ali para aquele determinado assunto, ou tem uma questão muito forte familiar, ou seja, ali no próprio dia a dia ali, que não pode chorar, não pode se expor, não pode desabafar, não pode falar nada. Né? Você tem que engolir o sapo, ir embora com ele, e aí gera um monte de problemas que a gente não sabe o que vem. A saúde mental abalada, né? Equipe que estão comunicação pior do mundo, né? O clima pior ainda, porque a gente nunca sabe, né? Ah, mas por quê? E tá ali a razão do problema, uma das razões dos problemas, né? Cecília, eu vejo isso muito, eu queria que você trouxesse a sua visão sobre esse Pois tema, é. sobre esse também. Se Você existe falou, correlação do é, surdo, mesmo ser vulnerável. você falou muita coisa, assim. Quero mandar um beijo para Tânia, maravilhosa. Ah, tá. Ai, meu amor, obrigada pelo prestígio. Linda. Então, as organizações, em tese, né, elas se colocavam, né, então, como um sistema fechado. O que que é isso? Eu existo a despeito dele. Estou aqui. Meu mundinho, sabe? Meu negócio, minha vida. Tô ali, pronto. Dane-se o mundo lá fora, não sei, né? Cliente, beleza, comprou, fornecedor forneceu, não sei o que, não sei o que, e eu toco minha vida. O mundo mudou. E as organizações começaram a ser forçadas a se abrir um pouco e a se entender, se ver, se posicionar como parte da sociedade. E olhar para os seus impactos com muito mais responsabilidade. Né? Então, assim, desde responsabilidade, né, na promoção, né, de melhorias na sua cadeia, tipo, você é uma empresa grande, você tem duas formas de operar. Na melhor, né, assim, de qualquer jeito ou promovendo avanços na sua cadeia, né? Criando regras mínimas que melhorem aquele setor como um todo, enfim. Né? Então, desde essa coisa, dessa abertura das organizações para elas se inserirem como parte da sociedade e começarem a dar conta, né, da gestão dos seus impactos, do que elas são como parte da sociedade. Então, passa muito por isso. Eu não sei se eu concordo com você de quanto mais a gente sobe na carreira, mais difícil é para a gente ser vulnerável. Eu acho que depende, né? Eu acho que não existe uma regra nesse sentido. Porque passa por alguns níveis. Vou comentar alguns deles e, obviamente, não vão ser todos. Mas, primeiro, o nível de autoconhecimento. O quanto eu conheço de mim para saber qual é o meu limite de exposição confortável, né? Ou minimamente desconfortável. Então, tem essa primeira camada de autoconhecimento realmente, que a gente demora anos, às vezes, para ter e às vezes não consegue. Por quê? Por todas as questões que a gente já falou aqui, né? De ambiente, de pressão, de oportunidades, às vezes, né? Porque às vezes você não pode mesmo. E a gente sabe, a gente vive num país absolutamente, violentamente desigual, né? Onde falar de vulnerabilidade é um luxo. Né? Porque a gente, né, já passou de alguns outros estágios para ter nisso um problema. E a gente não pode perder isso de vista. E o que eu estou falando aqui de nós se aplica às organizações. Sim. Eu não posso perder de vista que aquilo ali que está acontecendo não é a realidade. Ou então que ali é feito de múltiplas realidades. Aquele funcionário que chegou hoje para trabalhar e que aparentemente está mal-humorado,
Você perguntou para ele como que tá a vida dele? Você sabe o nome da pessoa que trabalha contigo? Você sabe onde ela mora? Você sabe como é que é a vida dela? Você conhece de fato? Ou então está disposto a conhecer? Porque às vezes a gente fala, ah, não, mas eu escuto os problemas das pessoas. Fala aqui com a minha irmã. Aham. Ah, tá, beleza. Aí eu tô aqui vendo e-mail. Beleza, tá. Pode ir. Né? Por quê? Porque também não é porque as pessoas são ruins, não é porque as organizações são um horror. Algumas são, outras não são. Tem de tudo o tempo todo. Né? Mas é porque são múltiplas pressões que vão fazendo com que as coisas aconteçam como são. Então, quanto mais você se conhece aqui nessa base do autoconhecimento, mais fácil fica para você se colocar em qualquer relação. Da mais íntima a mais, sabe? Com um distanciamento afetivo em tese maior, como é uma relação profissional que começa com um contrato e não com empatia, ou simpatia, ou afeto. Não, você vai me pagar um dinheiro, eu vou trabalhar para você. Aqui o combinado, hora, coisa, escopo, não sei o que, depois nada disso é cumprido. Mas beleza, tem um contrato, entendeu? Não é porque eu achei você legal que eu falo, ai, vamos trabalhar junto, você é tão legal, gostei de você. Né? Então, em todas as relações que a gente se coloca, esse autoconhecimento vai ajudar. Depois a gente chega como que a gente se insere no ambiente. Que cultura é essa que a gente está, né? Que está absorvendo a gente e o que a gente está levando da gente para ser absorvido por essa cultura? Em que medida esse match é possível? Né? E a gente já vê empresas contratando, a Fran deve ter falado isso aqui, se não falou, a gente vai falar muito sobre isso no dia 14, mas a gente já vê muitas empresas contratando com base em outras características que não somente as técnicas. Por quê? Porque dependendo do seu perfil, você não vai casar, né? Então você já vê um avanço nesse sentido. Né? Não é só brilho nos olhos, tem mais coisas. Né? O lado doce da coisa, né, Cecília? Não é só o Pois lado é, doce. depois, como é que você se coloca nas suas relações normalmente, né? E aí, de novo, assim, eu fui alçada a cargo de liderança muito cedo. Eu fui uma líder muito ruim. Hoje em dia, eu acho que eu já não sou. Não me considero. Mas eu já fui. Eu já fui extremamente autoritária. Porque eu tinha 25 anos de idade e eu tinha que dar conta de um nível de responsabilidade absurdo e eu não podia errar. Eu não tinha o direito de errar. Então, eu morria de medo e eu precisava responder. Eu não tinha Exato, espaço para dizer eu não sei. Hoje, 20 anos depois, eu falo claramente para qualquer cliente meu. Isso eu não sei. A gente precisa descobrir um jeito. Me dá um tempo que eu vou descobrir. Eu não tenho medo de dizer que eu não sei. Porque eu precisei de um percurso de autoconhecimento e um percurso de maturidade também, de domínio das ferramentas que eu tenho ao meu alcance, né? Técnicas e não técnicas, para dominar o que eu preciso, para resolver os problemas que chegam à minha mão. Então, eu não concordo muito com essa coisa do cargo. Eu acho que tem muito a ver com o momento de vida, com o preparo, com o apoio que essa pessoa recebe, com a maneira como essa organização prepara os seus líderes, né? E trabalha o desenvolvimento dos seus funcionários para essa cultura que ela quer, respeitando a cultura que ela tem. Porque não adianta eu te forçar a se comportar diferente amanhã. Você não vai se comportar diferente amanhã. Você precisa ver algum sentido nisso. Tem que ser negociável. E muitas vezes essa mudança cultural vem num top-down não negociado. Eu falei há um tempinho atrás, né, desse outro exemplo da organização que entende a cultura como um ativo estratégico e, portanto, transforma. Né? Nesse caso, essa transformação passa por trazer esse funcionário, por entender que cultura é essa que existe, para conseguir medir a distância entre onde a gente quer chegar e onde a gente está e poder agir no que é necessário. E não no que alguém acha que é necessário. Né? E sim no que todo mundo entende que é necessário. Então, você percebe como não é tão simples, não é assim chegar e o Mário é despreparado, a Cecília é estressada, porque nós mulheres nunca somos muito incisivas ou tal, a gente é sempre desequilibrada emocionalmente, né? Que é uma forma de descredibilizar o nosso comportamento. Mas enfim, a Cecília tem TPM, é estressada, é nervosa, o Mário né, não sente, é muito... Tá? Uma pessoa que não tem um controle emocional absurdo e tal, você quer parar. Não é assim. Né? Isso se manifesta no âmbito individual, mas é a ponta de uma cadeia, né, que precisa ser olhada na sua plenitude. Ou você vai continuar fazendo um workshop, um evento, uma semana de um sei lá do que, entendeu? Vai gastar uma graninha de orçamento, vai deixar um monte de gente feliz porque fechou um contrato e no dia seguinte as coisas voltam a ser como eram. Aconteceu
É interessante você falar isso, né? Porque a gente teve um boom aqui quando a ginasta lá disse que, não consigo, né? E desistiu lá. Virou A um Simone case. Biles, né? Uhum. Mas era um case, todo mundo passou vídeo, parou um monte de gente, ficou aquele negócio, né? E aí veio esse tema de novo, vulnerabilidade. Eu acho que eu concordo plenamente com o que você falou, tá? Foi até que é uma provocação mesmo da carreira, até para o que você achava desse ponto, porque é o que a gente mais escuta, né? Quando chega no diretor, nesse diretor aí tem que ter, não pode ter problema, não. Esse cara aqui é o semideus, que a gente acaba. Então ele não pode ser, tem que ser essa barreira mesmo, essa fonte Uhum. segura, né? E esse é um ponto, né, que assim, eu também acredito que tudo vem com a maturidade organizacional também. Não adianta nada a gente passar milhões de vídeos, fazer uma campanha e os próprios gestores, a própria alta liderança, não tá isso na veia, né? Isso não desce de forma genuína para as pontas. E eu vejo isso muito forte. Eu queria até trazer um ponto, até na sua percepção, o que você acha, se esse tema de vulnerabilidade é no sexo feminino, dentro das organizações, como a gente já comentou, que é algo muito mais relevante e que acaba sendo a gente gera muito preconceito sobre isso, inclusive, né? Acaba taxando as pessoas. Eu acho que isso é um negócio muito grave, mas que acontece em algumas organizações. É que ela não está preparada, não, né? Porque é mulher, né? E as pessoas não têm esse olhar diferenciado. Não, ela é mulher, é lógico, né? Ela tem outras atribuições, assim como nós também. Não é para o fato dela ser mulher que é assim, né? Não é isso que é o caso aqui. Mas eu vejo que isso é uma barreira muito forte para as mulheres ainda dentro das organizações quando se fala de vulnerabilidade, pelo ponto que você realmente trouxe. Ela está chorando, ela está estressada, ela está com TPM, ela descascou aí. Eu acho que tem uma visão muito, muito crítica, muito preconceituosa nesse sentido também, né, Cecília? Quando se fala não só em organizações, que acaba fazendo parte da sociedade, inclusive. Né? Não tem como separar organização de sociedade, É, né? Não adianta a gente falar assim, no ambiente da organização uma coisa, na sociedade é outra. A sociedade acaba espelhando comportamentos sociais. A organização, perdão, acaba espelhando comportamentos sociais. Assim, isso que você falou da mulher sofrer mais ou outro, eu acho que não tem a ver com vulnerabilidade, tem a ver com preconceito, realmente, né? Com o lugar da mulher na sociedade, com o machismo, com o patriarcalismo, com todas as bases de fundação do lugar da mulher na sociedade brasileira. Mas a vulnerabilidade é difícil para os dois lados. Na verdade, para os múltiplos lados, né? Para todos os gêneros sofrem com a vulnerabilidade. Porque cada um vai ter a sua vulnerabilidade avaliada a partir da lente do lugar que ele ocupa na sociedade. Então, para o homem vai ser visto como de uma maneira, para a mulher pode ser visto de outra, para uma mulher cis, branca, para uma negra de outra, para uma trans de outra. Né? Então, assim, a depender do lugar que você já ocupa na sociedade, você vai estar automaticamente sujeito a essa lente. Né? Então, de novo, passa pela maneira como essa organização permite haver esses espaços de verdade e não no discurso. Né? E aí entra a responsabilidade da comunicação. Né? Porque você fazer uma campanha bonita é fácil. Não é difícil fazer uma campanha bonita. Fazer uma campanha real é muito difícil. Né? Porque, assim, até algumas décadas atrás, quando eu comecei a trabalhar, as pessoas achavam que a comunicação resolvia as coisas. Então, o problema é de comunicação. Comunicação faz uma campanha, a comunicação faz uma campanha e a empresa acha que tratou do assunto. Resolveu. Entendeu? Quando, na verdade, ou a gestão está junto, ou não tem mudança. Né? Ou não tem coerência, ou aquilo não tem fundamento, ou é só mais um dinheiro que foi gasto, só mais um e-mail disparado, mais um post feito, mais um podcast gravado, qualquer coisa que você quiser. Né? Então, a responsabilidade da comunicação nesse processo de mudança é fundamental, né? De provocar discussões e provocar essa reflexão dentro das organizações. Em que medida estamos prontos, né, para tratar desse assunto? Em que medida esse assunto pode ser patrocinado, né, para ele de fato ser real? Né? A Márcia entrou também. Eu falei de você, Márcia. Falei no início, falei da nossa conversa de ontem. Beijo, obrigada pela companhia. E esse ponto que você traz, que ele mandou uma pergunta pra gente. O Thiago colocou aqui, né? Você é frio demais, sensível demais, risonho demais. Exatamente, né? E também tem muito isso, assim, não é só, né? É o lugar que a gente ocupa na sociedade e é a maneira como aquela cultura se comporta. Porque existem lugares que você pode ser risonho demais. Já em outros, você vai ser visto, tipo, né? Você é meu chefe, você vai achar que eu tô te dando mole. Isso acontece.
Né? Verdade. A gente precisa o tempo todo se preocupar. Pô, se eu for simpática demais, o cara vai achar que eu tô dando mole pra ele. Se eu for dura demais, ele vai achar que eu sou uma, sabe assim, que eu sou uma pessoa muito, muito incisiva, que eu quero mandar nele. Então ele vai me repelir porque ele não quer ser mandado. Então, e aí que entra o Isso, poder da vulnerabilidade da né? comunicação. O quanto que você consegue ler o outro, porque às vezes não é só sobre você, na verdade, nunca é só sobre a gente, né? O quanto que você consegue se colocar na medida necessária para conseguir construir um relacionamento real, em bases sólidas e de respeito, né? Porque é complicado porque a gente é pessoa, é humano e tudo com a gente é mais difícil do que é com as máquinas, né? Por isso que tem tanta gente assim investindo em substituir a gente por máquina, porque é tão mais fácil, né? Mas enfim, o complicado é porque nós somos humanos e somos milhões em um, né? Mas o processo em tese é simples, mas ele pressupõe uma colocação diante das relações que a gente não está acostumado. Porque a gente foi criado para obedecer e no momento que a gente atinge um lugar para mandar, a gente vai mandar e alguém vai ter que obedecer a gente. Então, escuta é uma palavra que não é exercitada, né? Escutar é um verbo que não é exercitado ao longo do nosso crescimento. E esse ponto que você traz é tão importante que eu vejo muito assim, a gente pergunta assim, tenho medo de perguntar, tá tudo, como é que você está? Hoje já responde, você tá tudo bem, né? Então assim, e existe essa maturidade também de fato, fica até com medo de que o cara vai responder. Por você responder que tá mal, o que que eu faço, né? Ai meu Deus do céu, e agora? O que que eu faço com essa pessoa? Então, essa questão de maturidade é tão importante até para saber lidar com isso, né? De fato, escutar as pessoas e estar ali genuinamente, não se fato escutar por escutar, tô bem, então beleza, então vamos embora aqui, tem que começar a entregar isso aqui. Então, qual o nível de abertura que a gente tem para de fato escutar a pessoa e ver se ela tem algum problema ou não, o que eu posso ajudá-la, né, genuinamente, e não simplesmente perguntar se tá bom e já vamos embora para frente, que ela tem que entregar resultado. Né? E aqui a gente está porque a gente não necessariamente vai resolver os problemas, não é para isso, né? Não é sobre resolver os problemas com das pessoas, é sobre estar para as pessoas, né? É sobre eu entender que naquele momento você está com a cara amarrada e de repente fala, cara, você quer falar? Não, não quero. Você quer um abraço? Pronto, sabe? Pronto. Pronto, beleza, sabe? Ou então você chegou agitado, brincando, não sei o que, viu que a galera também é assim, fala, gente, o que está acontecendo assim? Porque tem um combinado ali, a gente tem que trabalhar junto. Né? A gente tem uma entrega para fazer e tal. Diferente de uma relação afetiva, que você pode dar um break e falar, não, vamos resolver isso, porque ou a gente resolve isso ou a gente vai se matar. Né? Então, a depender da relação, você vai ter que se colocar para o outro de uma maneira distinta. Agora, o quanto você está de fato enxergando essa relação e o outro também, né? E o quanto você às vezes está disposto a dar esse primeiro passo. Quando a Brené Brown fala em coragem, é muito nesse sentido. Né? Porque não necessariamente a gente, beleza, então agora eu vou me expor aqui para todo mundo. Eu, por acaso, sou uma pessoa que eu me sinto confortável nesse lugar de exposição, porque eu aprendi a lidar com isso, né? Não me sentia, mas aprendi a lidar com isso. E eu entendo que eu tenho muita responsabilidade nas pessoas que eu toco ao me colocar dessa maneira, porque eu sofri muito com uma cobrança de não poder me colocar dessa maneira. Então, quando eu, com 43 anos, na posição que eu me encontro hoje, me coloco dessa maneira, talvez uma outra Cecília que tenha 21 hoje e se sinta culpada porque não consegue se colocar de outro jeito, olhe para mim e fale, cara, tem jeito, sabe? Eu não preciso ser exatamente da maneira como me disseram até hoje, eu posso me encontrar. Né? Porque a gente não teve, a nossa geração não teve esse tipo de apoio. A gente teve que gastar dinheiro no divã. A gente não teve esse tipo de apoio social para se desenvolver como pessoa. Né? Nós somos a geração workaholic, que foi criada para morrer de trabalhar. E achar isso bonito. E achar isso bonito, que é pior. Né? Então, hoje, é muito, muito bom a gente estar discutindo tudo isso. Né? Existem sempre algumas formas de a gente ver as coisas e a gente pode olhar assim, para o tanto que falta ainda para a gente ter ambientes mais saudáveis, né? E falar, putz, danou-se. Não vamos conseguir. A outra é dizer, cara, a gente está discutindo isso hoje. A gente não podia falar disso. Levar isso tudo para uma reunião corporativa era você estar querendo inventar problema. A gente tem que bater meta. Por que você quer falar de mimimi?
sabe? Isso não é importante, né? Só que com o tempo, o bonito das coisas é que o tempo passa, né? E vai trazendo, vai revelando coisas pra gente, né? E vai permitindo que a gente vai se apropriando de determinadas temáticas e tem alguns avanços que quando a gente alcança, eles não retrocedem da mesma forma. Eles podem até voltar um tiquinho, mas eles nunca vão voltar ao que era, né, lá na origem. Então, é isso que é... Aqui, ó, a pessoa que acabou de entrar aqui agora, que é a Adelaise, é a pessoa da vulnerabilidade. Essa mulher é Ó, maravilhosa. Mário, você tem que trazer ela para conversar com você. ó, Delaís, Vai hein? Vou colocar. amar. Boa dica, ótimo. Seja bem-vindo, Delaís. Ó, gente, ó, eu tô achando o papo que sensacional, viu? Até agora, assim, aprendi demais com a Cecília aqui. Que show, assim. E, ó, e pra quem quiser mandar uma pergunta pra Cecília, fica à vontade, tá? A Cecília pode responder nossas perguntas aqui. E eu tô amando aqui essa live com ela. Muito bacana, assim, uma gratidão Também, imensa. uma delícia, né? Bom Mandou. demais falar sobre coisas que a gente curte, né? Assim, e que no fim das contas ajudam a gente, é o que eu te falei, a ficar mais vigilante, né? No dia a dia. Tenho certeza que todo mundo que está participando aqui, amanhã vai chegar, assim, né, nos seus colegas de trabalho com outra atenção ligada, com uma antena mais pá, limpinha, daquela polidinha e tal. E peraí, deixa eu ver se eu consigo captar e tal, né? Porque é necessário, que a Tânia está dizendo que, felizmente, estamos vendo comportamentos organizacionais mais humanizados. Exato. Né? A gente Graças a vai vendo. Porque perde dinheiro, né, Taninha? É a mesma coisa da diversidade. A Tânia, que é hoje, sabe, uma das maiores referências que a gente tem no tema de diversidade, especialmente a diversidade étnica, além de outras, obviamente, mas étnica, porque ela, essa mulher negra maravilhosa, a Tânia fala muito disso. Fala, gente, se não é porque você acha importante, é porque você vai perder dinheiro, então faz, sabe? Tipo, tem que mudar, né? Esse Não tem que adianta. mudar, ele está se impondo, né? E isso é muito bom, porque ganhamos todos. Poxa, que bacana, ó, estamos chegando aqui a 1 hora de lá, o tempo voou aqui, eu nem vi praticamente, assim, foi tão gostoso esse bate-papo com a Cecília aqui que eu nem vi o tempo passar. Muito bacana. E aí, Cecília, até para a gente caminhando aqui para o nosso final, eu queria que você desse algumas dicas, né, como se fala do profissional, né, a gente até colocou isso no nossa live, né, a importância da comunicação da vulnerabilidade, para quem está no ambiente profissional, né, ou está no ambiente, no qualquer tipo de âmbito aí, social também, quais dicas aí que você dá para as pessoas, né, trabalharem esse ponto da comunicação e da vulnerabilidade, né? Acho que você já trouxe um spoiler ali do autoconhecimento, né, que eu acho que é um ponto importantíssimo, maturidade sobre esses dois assuntos também, isso é muito importante, para você ter uma maior leveza quando se fala disso, né, ter uma comunicação que de fato seja mais assertiva, né, se a gente se coloque, né, se entenda mais o outro, né, então assim, tenha escuta ativa, enfim, você até deu algumas dicas durante a live, mas eu queria que você reforçasse aqui, para a gente caminhar aqui já para as considerações aqui, para sua frase especial aqui no finalzinho da live. Tá bom. Então, olha, acho que o primeiro passo é, antes de você querer olhar para o outro, olha para você, sabe? A gente também não é criado para se priorizar, a gente é criado para fazer tudo para fora, assim, né? Então, olha para você, se entende, assim, e se respeita sobretudo, sabe? Porque é muito difícil a gente se respeitar nesse mundo que a gente vive, né? As coisas acabam nos atropelando e não é diferente de ser egoísta, né? Agora, olhar para você, se respeitar, exercitar os não sábios e estruturados, né? Você podia ter me convidado e ter falado, olha, Mário, eu adoraria, mas eu estou numa fase tão complicada da minha vida que eu estou precisando dar um tempo de algumas coisas, então eu estou limitando as minhas participações em algumas programações até tal hora. Eu tenho certeza que você não ia ficar puto comigo. Você Não, não ia. Você ia falar assim, beleza, então se eu mudar horário, se tiver uma outra oportunidade, eu te chamo. Pronto, ok, sabe? Então não é assim, não vou. É não por quê, né? Assim, então, agora, a gente precisa entender esses nossos limites, né? E entender os nossos limites flexíveis e os inflexíveis, os nossos nãos reais, né? Quando a gente entende eles, a maneira como a gente se coloca em relação ao outro fica mais confortável. A gente né? consegue criar esse microambiente de segurança. Por quê? A partir de quem nós somos, só aqui em volta. Pronto, aqui. Eu dou conta disso aqui. Beleza. Então, na hora que eu me aproximo de você,
esse meu campo consegue entrar em contato com você. Né? Então, amanhã, você chegou no trabalho, começa a prestar atenção. O que me irrita? Como que eu reajo às coisas? Por que às vezes eu tenho uma postura super reativa? Onde está esse gatilho? Né? Por que isso acontece? Quando eu for falar com alguém, preste atenção nas palavras que você está escolhendo. Né? Que comunicação é essa que você está exercitando? Né? Você está sendo duro, você não está e tal. Presta atenção. Porque um ambiente de trabalho, sobretudo um ambiente de respeito, todos, na verdade, mas o de trabalho ou é isso ou não vai funcionar bem muito tempo, né? Então, começa a prestar atenção nesses pequenos contatos. Depois, começa a escutar as pessoas. Sabe? Começa a prestar atenção. Você é tímido, você não é... Porque as pessoas não são obrigadas a se abrir e a se expor. Elas devem fazer isso se elas se sentirem confortáveis, se quiserem que fizer sentido. Né? Então, não é porque eu me sinto confortável numa posição mais vulnerável que eu vou achar que você não é honesto comigo porque você não me fala determinadas coisas. Porque você tem o direito de não falar. Né? Então, respeitar a individualidade do outro também é muito importante. Porque as pessoas são diferentes ainda bem, porque eu não conviveria com ele há muito tempo. Né? Então, primeiro, atenção a você... nesse pequeno raio de segurança que você pode ter ao se conhecer melhor e essa observação da escolha de palavras e tudo mais. Depois, ouve o outro, preste atenção no outro, entende um pouco o outro, percebe como é que a pessoa reage às coisas no trabalho. Ela trabalha melhor sob pressão, ela trabalha melhor relaxada, não sei o quê. Porque você pode ter o pior líder do mundo, mas se vocês, como equipe, criarem um ambiente saudável de convivência, vocês vão passar por isso. E talvez vocês até consigam sensibilizar essa liderança. Mas isso também não precisa ser uma meta. A meta pode ser, deixa eu fazer um ambiente seguro em torno das minhas relações. Né? Das minhas relações de primeiro grau ali, com quem eu lido diariamente. Né? Eu acho que, basicamente, se a gente começar por isso, já é um ganho bizarro. Porque você vai estar olhando para você, você já vai estar criando uma segurança maior e vai estar se colocando para o outro sem precisar falar para ele, mas o seu comportamento já vai demonstrar para ele que você está disponível, né? Que você está presente na relação, né? E, portanto, disposto a estar junto e a resolver junto e, quem sabe, escutar quando a pessoa precisar, né? E se ela precisar, e se ela não precisar, também está tudo bem. Tá tudo bem. Que legal, assim, sensacional, uma aula aqui, senhoras e senhores. Eu estou praticamente muito feliz, aprendi demais aqui. Bom papo, né? Foi um bom bate-papo, aquele bate-papo gostoso. Assim. Muito obrigado. Lembrando que eu não conhecia esse Cecílio, para vocês verem aqui como é que as coisas são naturais, né? A gente, de fato, aqui foi um bate-papo, a gente foi ali conversando, trazendo assuntos, conteúdos muito legais aqui para vocês e para a gente também aqui, com certeza. Saímos pessoas melhores, com outro olhar aqui para amanhã e, de fato, né, amanhã já aplicar, ou agora já aplicar, né, começar a trazer essas reflexões que é super importante parar para pensar sobre isso. Muitas vezes a gente tem um loop infinito de rotina, a gente não para pensar em coisas que são essenciais e são necessárias, né? E de fato precisamos parar, né? Parar, respirar e fazer sempre uma análise. Né? E eu queria acrescentar mais uma coisinha: não se culpe se cobra demais. Porque não é responsabilidade sua mudar tudo, sabe? Então, assim, vai dar errado, vai sair pela tangente, tá tudo bem, a gente é humano, gente. Sabe assim, ou a gente admite isso, ou não vai ter outro jeito, porque a gente não tem como ser outra coisa, por enquanto, pelo menos, né? Então, sejamos humanos e lidemos com isso. Errou, fez uma besteira, pede desculpa, falar e foi mal, fui grosso demais com você, tô estressada, não te ouvi, fiz merda, desculpa, tá? Fui mal, pode ficar chateado, mas eu já entendi, tudo bem. Sabe, assim, me diz se tá tudo bem, ou então me diz o que eu posso fazer para corrigir essa besteira, porque tá, né, não fui legal, reconheço isso. E tá tudo bem, né? Assim, porque a gente não precisa ser perfeitinho também, a gente não é perfeitinho. Ela é muito... Meu avô trazer uma palavra que eu uso muito, que é a humildade. Né? A humildade não de você se inferiorizar em relação ao outro, mas humildade de você se reconhecer, de você ter genuinamente saber que você é ser humano. Ele trazia isso muito com ele, né? E ele era um cara que sempre transparente sobre isso. Se ele errava, ele falava na lata, ele errou mesmo, e segue a vida, vamos embora. Ele não ficava ali remoendo aquelas coisas. Então, ele falava muito disso. Você precisa ser humilde, tanto para aprender, para ensinar, para desenvolver outras pessoas, para ajudar as pessoas. Se errou também,
reconheça. Então, acho que isso Aham. eu gosto muito e eu uso muito na minha vida. Assim, Cecília, sensacional, gostei demais do conteúdo. E antes da gente terminar, eu sempre peço uma frase, uma citação, um livro, nesse Ixi, espaço finalzinho de live aqui. Eu sempre gosto aqui a famosa batata quente, joga batata e a pessoa responde. Então, assim, deixa eu aqui. vou te falar as duas frases que eu tenho tatuado. Ó, Três frases, né? Duas eu tenho ó, tatuadas e uma ainda não, mas vai ser em breve. Uma delas é do Fernando Pessoa, Fez-se Enfia ao Mar, A Procura de Si Mesmo. É o final do Conto da Ilha Desconhecida, que é um livro que é minha inspiração, assim, quando eu bloqueio minha criatividade e tal, eu sempre releio ele. Que na verdade eu tatuei na minha perna, porque eu acho que é muito a maneira como eu me coloco, né? De curtir o caminho. A gente às vezes fica muito preocupado com o destino e a gente não tem muito controle sobre onde que vai dar, né? Então, essa coisa dos divirta-se no caminho e curta o caminho e preste atenção em volta. Vive o que está acontecendo, sabe? A outra é tempo, 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 tempo. Entro num acordo contigo que eu carrego aqui nas costas, na metade das minhas costas, do Caetano. Oração ao tempo, porque é isso. A gente precisa entrar em um acordo com o tempo para a gente ser melhor, para a gente aproveitar e para a gente aceitar que o tempo passe e isso é bom, né? E a última que eu ainda vou tatuar é O Seu Olhar Melhor o Meu, do Arnaldo Antunes, que é outro poeta que eu amo. E que é isso, é sobre isso. Eu nunca vou ser tão, sabe assim, nunca vou conseguir avançar na minha vida se eu não puder ver o mundo com outros olhos que não os meus, viciados no meu lugar, com as minhas referências. Então, são essas três frases. poxa, repeti uma vez, gente, sensacional, assim, que bacana, muito legal. Gente, para quem esteve conosco aqui durante a live, minha gratidão, né, uma dívida de gratidão que eu tenho com a Cecília aqui também. Estou acumulando nessas lives aqui dívidas de gratidão depois de roubar Imagina, uma aqui. delícia. É troca, não é dívida. Aprendendo a cada dia, assim, acumular dívida de gratidão durante a vida, que acho que isso é muito legal, né? Depois a gente fazer Uhum. sempre o também. E para quem vai assistir gravada, meu agradecimento também, que vai assistir depois, que eu assisti gravado, assistiu até o final, fico muito feliz. E para quem entrou e saiu também, foi bom que se levou um pouquinho do que a gente falou aqui, já fico feliz de ter chegado, de impactado a sua vida, ter mudado alguma coisa na vida de vocês. Esse é o grande propósito de eu estar aqui hoje com a Cecília, é de fato ajudar a vocês, impactar as suas vidas de forma positiva, né? Fazer o bem para vocês. E é isso, Cecília, meu muitíssimo obrigado. Dia Eu 14, adorei. Adorei tá? o papo, adorei você, adorei o convite, adorei esse monte de gente que eu amo aqui acompanhando. Gente, obrigada, viu? A Érica mandou Obrigada aqui, ó. muito, assim, muito. Ó, só Adoro para honrar, vocês. mandou a Érica ver com os olhos se não são os meus viciados na minha realidade. Ah, legal. Foi o que você falou. Que legal. Brigadaço. Obrigada pelo Aí já vou. convite, viu, Mário? Conta Ó, comigo, tamo junto. eu Qualquer que coisa, agradeço. amiga. Tá? Ah, amigo. Obrigado, gente. E até a próxima. E fiquem com um beijão. Beijo, tchau, tchau.